seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Chá com Jesus. Essa é a primeira quinta-feira que eu consigo lançar um vídeo, desde que eu comecei o canal faz pouco tempo, e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo. E se esse é o seu primeiro vídeo, saiba que essa é a primeira quinta-feira que eu consigo lançar. Mas, graças a Deus, até aqui está dando certo. Eu espero continuar com você, que essa continue sendo a vontade de Deus e que nós possamos estar nos reunindo na terça e na quinta-feira para termos esse momento no horário do chá da tarde e que nós possamos compartilhar, a palavra de Deus, louvarmos juntos, porque esse é o objetivo desse canal. Fazer o nosso devocional, e o devocional gostoso, aconchegante, como deve ser. Nosso Deus, no momento que a gente pense nele, que a gente se concentre para adorar a Ele, para refletir sobre aquilo que a palavra nos ensina, seja um momento gostoso e um momento aconchegante para todos nós. Então, vamos para o vídeo de hoje. O nosso tema de hoje é perdão. A ciência positiva, que é a psicologia, a reunião dos psicanalistas, dos psiquiatras e de todas aquelas pessoas que estudam os comportamentos e os sentimentos, enfim, em geral, que fazem bem ao ser humano, e o perdão é um deles. Para você ter noção, apenas na década de 80 que foi iniciado pesquisas sobre o perdão. E é algo tão difícil de ser definido porque tem muitas camadas. E nessas divergências, eles entraram em um consenso apenas do que não é perdão, E o que vai divergir de um pesquisador para outro. Lendo esse artigo sobre os diferentes aspectos do perdão, eu me deparei com uma definição fantástica de um deles, de um dos pesquisadores. O nome dele é muito difícil, mas eu vou deixar aqui na descrição. E vou tentar deixar esse artigo para quem gosta de ler. Ele define perdão como uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente, e ao mesmo tempo nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor. Nesse artigo tem várias definições, O artigo exatamente é para mostrar os aspectos do perdão, os diferentes linhas de pensamento dos diversos pesquisadores e estudiosos que participaram desse artigo. E essa definição aqui eu achei fantástica. Vamos primeiro falar um pouco do que não é perdão, que também se encontra nesse artigo que eu li. Então, eles, como eu falei, eles têm um consenso daquilo que não é perdão. E o que não é perdão? Absolvição, que é o que acontece quando alguém é liberado pela justiça, que é chamado esse termo de absolvição. E aí, eles, nesse consenso, diz que o perdão não é dado apenas juridicamente, Fazer vista grossa, fingir que algo na verdade, isso já é outro ponto, negação, Fingir que algo não aconteceu, O fazer vista grossa vem muito de você ignorar uma transgressão que todo mundo sabe que é errado, mas você tá ali ignorando, fingindo que não tá vendo, Deixando passar. A negação, que é o que eu falei, fingir que não aconteceu, fingir que não viu, fingir que aquilo ali não existiu, isso é negação. Esquecimento, esqueci o que aconteceu. Não tem como você esquecer uma transgressão, algo que alguém fez para você que te machucou, que te ofendeu de certa maneira. E reconciliação, nem sempre que há essa questão do ofensor com o ofendido e dentro desses dois elementos
seja uma transgressão maior, menor, enfim, dentro desse grupo não necessariamente vai ter uma reconciliação. Então, por isso que reconciliação não pode ser definido como perdão. A reconciliação, né, tem o perdão para acontecer. Uma linha bem tênue, mas são coisas diferentes, né? O perdão pode sim levar à reconciliação. E voltando para essa definição, o que mais me chamou a atenção nela foi uma atitude moral, abdicar do direito ao ressentimento. Você tem direito ao ressentimento. Outra coisa muito importante, que não é só o ressentimento. Então, você tem direito ao ressentimento, a julgamentos negativos e comportamentos negativos. Você tem esse direito. Para outra pessoa que a ofendeu injustamente. Então, quando a gente está se tratando de perdão, há uma injustiça ali, né? Não criminosa, não tem nada a ver com a questão criminal, nada disso. Mas é assim, no nosso dia a dia, né? Tanto que nesse mesmo artigo eles discutem muito sobre essa questão do interpessoal, do intrapessoal, nessa questão do perdão, que geralmente acontece com pessoas que convivem, colegas de trabalho, amigos, familiares. Então, sempre está no nosso meio de convivência. Então, é desse perdão que eu estou falando. Inclusive, deixando bem claro aqui, nesse vídeo nós estamos falando do perdão de pessoa para pessoa e não de Deus para nós, né? E como cristãos, é exatamente aqui que a gente se enquadra. Essa definição nos demonstra como é difícil perdoar, porque você abdica de um direito seu. É um direito, tá? E a segunda coisa é que a pessoa te ofendeu injustamente. Injustamente. Existe uma injustiça aqui, né? Mínima que seja, gente. Às vezes, um exemplo, né? Você acorda tão humorado, aí sai alegre de casa, chega no trabalho, seu colega de trabalho te trata mal, faz uma grosseria com você. Isso é uma transgressão, não é verdade? Ele não retribuiu aquela sua alegria e o mínimo de educação que a gente julga que tem que ter. Então ali acaba que você precisa, tem, né, a questão de perdoar ou não perdoar, não é verdade? E continuando aqui, o terceiro ponto muito importante dessa definição é nutrir sentimentos imerecidos. Gente, nutrir sentimentos imerecidos. Então vamos lá para a ordem. Abdicar do seu direito de ressentimento, de comportamento negativo, de julgamento com a outra pessoa que te ofendeu injustamente. E você precisa, né, após disso, nutrir sentimentos positivos. Sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor. Isso é muito forte, na verdade. Olha como o perdão é difícil. Olha como o perdão é difícil. E vamos refletir, exatamente, a Bíblia tem vários versículos, né, sobre o perdão, mas nós vamos falar de um, né, que representa muitos outros. A Bíblia, ela é um livro que muitos dizem que se contradiz, mas não se contradiz, se complementa, né? E a gente vai refletir hoje sobre um versículo que fala muito sobre essa relação de pessoa para pessoa, como a gente deve tratar o outro, tá? Antes que eu feche esse momento conceito, eu queria falar sobre mais uma definição que não é perdão, que eu esqueci, que eu pulei aqui, que é as desculpas. Então, eu reconhecer ali, a pessoa me transgrediu e eu ver que ela não teve intenção, e por isso, né,
desculpei. Desculpar não é perdoar, é diferente. Então, é até melhor falar isso depois dessa definição maravilhosa que eu quero repetir para você fixar bem, tá? Uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor. Pois é, gente, perdoar é muito difícil, é muito mais do que desculpar. Então, vamos para o nosso momento de louvor, que é um louvor muito profundo, que fala muito sobre o amor ao próximo e ao pedido a Deus para que tenha um coração igual ao dele, um coração que com certeza é perdoador, e nós vamos ver isso na hora do versículo, tá bom? Então, vamos lá. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Gente, essa definição que eu li para vocês no momento conceito é uma definição de um profissional. Essa é a forma que ele pensa do perdão depois de tudo que ele estudou sobre isso. E você vê
fora, né, desse sentido espiritual, bíblico, você vê o quanto o perdão é difícil, o quanto o perdão é algo que você escolhe ter. E isso é muito importante falar aqui. Porque não é algo, gente, que vai ser levado. Eu vou me levar uma hora, não, tem que ser uma atitude sua, movido por algo muito forte. Porque é o certo, e esse vídeo aqui, eu olho bem pra você e digo que eu espero muito que seja uma motivação para que você pratique o perdão. Talvez você olhe pra mim nesse vídeo e diga, tá bom, é muito fácil pra você, que nunca precisou perdoar ninguém. Gente, a gente sempre vai ter transgressões a perdoar, dos exemplos mínimos aos máximos, né? A coisas graves, a humilhação em público, né? Uma falta muito grande com você, traições, como não só em questão afetiva, mas em amizades também, né? E o perdão é uma escolha nossa. É uma escolha nossa, gente. E olha como é uma atitude moral em que você precisa abdicar desse direito que você tem. O que eu quero dizer com isso, que eu tô repetindo toda hora nesse vídeo, é porque é válido. O seu ressentimento, o seu comportamento negativo em relação a outra pessoa, o seu julgamento a outra pessoa é direito seu. Mas você precisa abdicar, ter essa atitude moral de abdicar esse direito e nutrir sentimentos de misericórdia, compaixão pelaquela pessoa. E você vê que a nutrição, quando a gente vai nutrir a nossa mente de coisas boas, quando a gente vai nutrir o nosso corpo, que a gente está em um sentido desnutrido para um sentido para nutrir, é um processo que nós vamos passar, é um caminho que nós vamos trilhar, não é da noite para o dia. Então, é isso que eu quero dizer. É algo que a gente muitas das vezes tem que fazer sem querer, né? O que eu quero deixar claro aqui pra você nesse vídeo é a definição de perdão, que é exatamente isso. Porque as desculpas das pessoas para não perdoar é, mas não foi você, mas é muito pesado pra mim. Mas é algo que te liberta. É algo que é um mandamento da palavra de Deus, como eu acabei de ler aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. E aqui nesse versículo eu quero comentar algo muito importante, que é como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A palavra de Deus, inclusive o Pai Nosso também é outro versículo que evidencia muito isso. Quando a gente olha para nós, a gente vê um monte de erros, gente. Usando novamente o exemplo de você acordar feliz, alegre e no dia lá chegar no seu colega de trabalho, ele não te respondeu direito, ele te respondeu mal. Você também muitas das vezes pode acordar chateado, mal-humorado por algo que aconteceu e você tratar outra pessoa sem nem perceber. Então a palavra de Deus, quando ela vai nos falar sobre perdão, ela sempre volta nisso aqui. Deus também nos perdoa todos os dias pelas nossas transgressões. E é isso que nós devemos fazer para com os outros. Como o Pai Nosso diz, perdoa como nós, nossas dívidas, né? Como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a gente precisa, desenvolver essa atitude moral em nós. Eu não sei qual é o perdão mais difícil que você precisa liberar, mas é o mandamento da palavra de Deus. Eu também tenho as minhas questões. Eu também, muitas das vezes, preciso nutrir pensamentos positivos de compaixão, de misericórdia para aqueles que me devem. Mas isso é um exercício diário, é um processo que nós precisamos nos submeter por amor a Deus,
por amor até mesmo a nós, como Jesus diz, né? Amar o próximo como a você mesmo. O ressentimento, a mágoa, é uma coisa que adoece aos pouquinhos e tira a felicidade. O Espírito Santo de Deus quer frutificar em nosso coração alegria, né? Felicidade. E muitas das vezes o ressentimento, a mágoa está ali atrapalhando de nós frutificar, de darmos esse fruto do Espírito, a alegria, a paz. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje nesse tema, dentro desse tema de perdão, mas eu gostaria de deixar para você essa definição, te deixando claro que o perdão é um sentimento, é uma atitude difícil de ser tomada, mas precisa e necessária. E no nosso momento do versículo bíblico, te mostrar que esse é um mandamento do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos suportar. E em segundo lugar, nós devemos perdoar. E a queixa, um contra o outro, que está aqui falando, perdoar como Cristo nos perdoou. Isso é uma motivação para a gente perdoar as outras pessoas. Porque quando nos enxergamos como falhos e que Deus nos perdoa, pensa aí em você mesmo. Você precisa do perdão de Deus hoje? Então, as outras pessoas, nós precisamos também perdoar, né? Precisamos exercitar isso. Então, tome essa atitude hoje na sua vida. Essa atitude moral. E te digo, fácil não é, mas vale a pena. Sempre vale a pena fazer a vontade de Deus. Vamos para o nosso momento de oração e a hora do chá. Senhor Jesus, que a tua bênção, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, para que cada vez mais, Jesus, o Senhor nos leve, nos ajude a ser como o Senhor é. Ter um coração igual ao teu, um coração perdoador. O perdão é uma atitude moral muito difícil, mas nós queremos te obedecer. Nós queremos obedecer aos teus mandamentos, à tua palavra, e desse modo ser feliz, ter paz, frutificar alegria pelo teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, a ter um coração perdoador. E assim, nós te agradecemos por mais um momento contigo. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos para o nosso Hora do Chá. O chá de hoje continua sendo o chá verde. Essa é a primeira quinta-feira que eu consigo lançar o vídeo aqui. E eu gostaria de informar que o chá da terça será o mesmo da quinta. A mesma erva, ok? E os benefícios, como sempre, você confere aqui na descrição, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. E até o próximo Chá com Jesus.